Olá, pessoal do nono ano, pega a apostila, grupo 1, capítulo 1, nono ano A e B, vamos lá. Ciências, física agora. Então, física, hoje nós vamos ver o Sistema Internacional de Unidades de Medida, conversão de grandezas físicas e tal. Como é que se faz para converter comprimento, temperatura, massa, velocidade, espaço, volume, distância e etc. Então, nós vamos estudar isso hoje. Veja que interessante, ó. No Sistema Internacional, o comprimento é medido em metros, a capacidade é em litros, então se eu tenho volumes, eu tenho que converter em litros, massa em quilograma, superfície área em metro quadrado, medida agrária em área e volume em metro cúbico e o tempo em segundos, certo? Então vamos entender o seguinte, se eu tenho as grandezas físicas, algumas são de base e outras são derivadas. Vamos pegar, por exemplo, ó, a grandeza de base é o tempo, medida em segundos. A massa é uma grandeza de base, medida em quilograma. O comprimento em metros. A temperatura em Kelvin. Mas lembra que tem temperatura Celsius e tem temperatura Fahrenheit. Quantidade de substância, mol. Corrente elétrica, ampere. E intensidade luminosa, candelas. Vai lá. A força é Newton. A força é massa vezes a aceleração da gravidade. Então, massa é quilograma, veja só, então é uma derivada daqui da grandeza de base. Ó. Velocidade, ó, metro, que é comprimento, por tempo, que é segundo, ó, metro por segundo. Então ela é uma derivada. A aceleração, metro, tempo, ó, por segundo, tempo, metro, comprimento. Isso significa que ela é uma derivada de tempo e comprimento. E o volume, metro cúbico. Então, metro cúbico mede o volume, 3 vezes o metro vai dar o volume em metro cúbico. Muito bem. Continuando, então, nós vamos começar com o metro. Para mim, estudar o metro, tem que entender que essa medida, ela é uma medida de luz, 1 metro, quando a luz percorreu em um intervalo de tempo de 1 por 299.792.458 segundos. E esse espacinho que ela percorreu chama-se metro, é uma unidade de medida internacional, é um padrão para o mundo inteiro. Então existem diversas unidades de comprimento que são derivadas do metro. Por exemplo, ó, o micrômetro, milionésima parte do metro. Pega 1 metro e bota 1 milhão de risquinhos, vai ter o micrômetro. Milímetro, pega o metro e divide em 1000 partes. Centímetro, pega o metro e divide em 100 partes. Decímetro, pega o metro e divide em 10 partes iguais. O decâmetro, ele equivale a 10 metros. Pega um decâmetro, você vai ter 10 partes de 1 metro num decâmetro. Então o decâmetro vale 10 metros. O hectômetro vale 100 metros e o equilômetro vale 1000 metros. Muito bem, então eu posso chegar à conclusão que se eu quiser mudar de milímetro para quilômetro, basta em cada unidade aqui, prefixo de medida, ó, em cada unidade de medida, eu multiplicar ou dividir por 10. Se eu quiser mudar de quilômetro para milímetro, multiplico por 10. Se eu quiser mudar de milímetro para quilômetro, eu divido por 10. Vamos pegar um exemplo. Eu tenho 1.250 metros e quero transformar em quilômetro. Então eu vou contar a partir do decâmetro, ó, tem o metro. Divide por 10, divide por 10, divide por 10. Então eu vou dividir por 1.250 dividido por 10 vezes 10 vezes 10 vezes, que é o 10 para o decâmetro, o 10 para o hectômetro, certo? E o 10 para o quilômetro. Então aqui vai dar 10 vezes 10 vezes 10, 1000, certo? Então eu vou dividir por 1000. Ou vai dividindo por 10 conforme você quer. Como eu tenho 3 zeros, eu posso simplesmente mudar a casa aqui 3 casas. Vou fazer dividindo por 10, por 10, por 10 para você entender bem. Então primeiro os 10 aqui, ó, 10. Vai dar 1.250 dividido por 10 dá 125 vezes 10, 1.250. Certo? Sobra 0. Aí pego o 125 que eu achei agora do hectômetro e vou do decâmetro e vou para o hectômetro. Divido por 10 novamente. Agora vai dar 12,5, ó. Certo? 12,5 vezes 10, tira a vírgula, 125. Sobra 0. Pego o 12,5 para chegar agora no quilômetro e divido por 10 novamente. Aí vou ter 1 km e 250 metros, ó. Ou 1,25 quilômetros. Feito? Então, bem fácil, ó. Achei, transformei então
de 1.250 metros em quilômetro. Se eu quiser fazer ao contrário, também dá. Aí você vai multiplicar quilômetro para decímetro. Então, 1 quilômetro é 10 hectômetros, 100 decâmetros, 1.000 metros, 10.000 decímetros e 100.000 centímetros. Que interessante, né? Que doido. Muito fácil. Legal? Vamos para frente. Muito bem. E como é que a gente converte área? A mesma coisa. A diferença que agora você vai ter o quadrado. Ó. Então, você vai transformar milímetro para quilômetro, vai dividir por 10, 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 dividir por 10 até chegar em quilômetro. Quando eu quero transformar quilômetro para centímetro quadrado, faço a mesma coisa, só que agora multiplico por 10. No metro cúbico a mesma coisa, só que em vez de ser só 10, como era lá no metro, agora você quer área, então área é metro quadrado. E aqui você quer volume, metro cúbico, então multiplica por 10 elevado à terceira, que é 1.000. Então aqui multiplica e divide por 100, ali você multiplica e divide por 1.000, vai chegar nas transformações muito fácil, né? Tranquilo. Vamos para frente. Aí, conversão de unidade de tempo. Aqui a gente faz confusão, mas é cair numa prova, a gente faz tudo trocado. Vamos aprender então algumas coisas sobre conversão de tempo. Vamos pensar. Uma hora tem 60 minutos, certo? E claro, 1 minuto tem 60 segundos. Então, se eu quero saber quantos minutos tem uma hora, eu já sei que é 60 minutos, certo? E sei que 1 minuto tem 60 segundos. Então, a hora tem 60 vezes 60 segundos para a gente achar o segundo. Ó. Uma hora é 60 minutos e cada minuto tem 60 segundos. Vai dar 3.600 segundos. Se eu pegar esses 3.600 segundos e multiplicar por 24 horas de um dia, eu tenho 86.400 segundos. E em um ano, 31.557.600 segundos. Então, o grande segredo para a conversão de unidades de tempo é a gente saber transformar metro por segundo em quilômetro por hora e vice-versa. O macete é a gente usar o 3,6. Mas para você entender por que 3,6, é isso que a gente tem que entender. Então, sempre que tu vai de metro por segundo, que é a unidade menor, para a unidade maior, que é quilômetro por hora, você vai multiplicar por 3,6, certo? Sempre do menor para o maior multiplica, do maior para o menor divide por 3,6. Vamos entender isso. Se eu tenho 1 quilômetro por hora, por uma hora, por hora, ele é igual a 1.000 metros, transformando em metros, ó, por 3.600 segundos. Certo? Vamos simplificar. Eu posso cortar esses dois zeros aqui com esses dois aqui, ó. Corto os zeros. Então eu tenho 36, ó. Aí eu posso cortar esse zero aqui, ó, e botar uma vírgula aqui no 3,6. Então vai dar 3,6 metros, segundos, certo? Sobre metro. Beleza? Então tá aqui, ó, o porquê o 3,6. Então, se eu quiser levar para quilômetro, multiplica. Se eu quiser transformar em metro, divide por 3,6. Ó, divide o metro. Se eu quiser levar isso aqui para quilômetro, eu vou ter que multiplicar por 3,6. Então tá aqui, ó, metro para quilômetro 3,6, divide por 3,6. Fechou o nosso macete. Vamos entender melhor, fazendo um exercício agora. Ó. A transformação entre unidades de velocidade. Velocidade, então nós estamos falando de tempo mais comprimento ou distância. Então veja que legal que é a gente entender. Às vezes o pai fala para nós assim, ó, nossa, eu fui daqui a Foz do Iguaçu a 120 km por hora. Que coisa, né? Vamos imaginar o seguinte, quilômetro por hora, metro por segundo é velocidade. É uma grandeza derivada de distância por tempo, certo?
Muito bem, é importante conhecer essa transformação porque em diversos exercícios o uso incorreto de alguma unidade de medida pode levar a erros. A ilustração a seguir é um esquema para passar quilômetro por hora para metro por segundo e vice-versa. Mas por que 3,6? Vamos olhar num exercício para a gente entender. Ó, as unidades de medida de tempo sendo 1 km igual a 1.000 metros e 1 hora 3.600 segundos, que foi o que eu demonstrei agora no quadro. Vamos imaginar o seguinte, eu quero transformar 72 km por hora em metros por segundo. Como eu faço? Eu posso usar o macete e multiplicar por 3,6 ou dividir. Vamos ver. A é do maior, que é quilômetro, para metro. O quilômetro tem 1.000 metros, então ele é maior. Então eu vou ter que fazer o quê? Multiplicar ou dividir? Dividir por 3,6. Então eu pego 72, divido por 3,6 e vou achar 20 metros por segundo. Certo? Vamos fazer demonstrando agora como você vai chegar nesse 3,6. Quer ver? Então eu tenho 72 quilômetros por hora. Certo? E tenho metros por segundo. Muito bem. 72 quilômetros por hora, metros por segundo. Então eu vou ficar assim. Ó. Vou transformar isso aqui em o quilômetro em 1.000 metros. Vou apagar então. Ó. Então, 1.000 metros. Estou transformando em metros. E embaixo, a hora é 3.600 segundos. 3.600 segundos. Beleza? Ó. Pode ver que eu vou dividir isso por isso. Ó. Então eu simplifico aqui ó, os 3 zeros daqui, tiro um zero aqui, ponho a vírgula aqui, ó, tirei as 3 casas. Então vai ficar 72 metros dividido por 3,6 segundos. Igual. Dá 2, ó, dá por 2, 2 vezes 6, 12. Vai 1, 2, 3, 6 e 1, 7. Então dá, tira a vírgula para lá, 1, 0, 20 metros por segundo. Dividi 72 por 3,6 e achei aí metros por segundo. Então, ao invés de eu fazer toda essa conta, eu posso fazer direto. Se eu estou transformando quilômetro por hora em metro por segundo, eu pego o valor em quilômetro por hora, divido por 3,6, achei o metro por segundo. Se eu quero fazer o contrário, eu vou ter que multiplicar. Então, se eu quiser transformar metro por segundo em quilômetro por hora, multiplica por 3,6. Beleza? Vamos para frente. Não esquecendo que 1 hora tem 60 minutos e cada minuto tem 60 segundos, o que vai dar de 3.600 segundos em 1 hora. E massa? Como é que eu faço para converter a massa? Vamos converter massa. Massa é quilograma, grama, miligrama, é tudo isso. Então a gente vai enxergar isso assim, piazada. Presta bem atenção que isso é uma coisa muito legal da gente saber. Vamos olhar a escala, ó. Dá uma olhada. Ó. As unidades do sistema métrico decimal 10 partes, ó, são quilograma, hectograma, decagrama, grama, decigrama, centigrama, miligrama. A mesma coisa. Ó, milímetro, quilômetro, centímetro, centigrama, centímetro. Tá vendo? Usa os mesmos valores de unidade de base 10. Vamos ver. Como o sistema padrão de medida, a massa é decimal. As transformações são em décimos, 10 em 10 partes. Vamos ver, ó. Miligrama, centigrama, decigrama, 10, centi, 100. 100 partes da grama, 1.000 partes da grama. Ó. Tudo unidades de base 10. É a mesma coisa. Se eu quero transformar miligrama em grama, eu vou dividir 3 vezes por 10. Se eu quero transformar centigrama em hectograma, eu vou dividir, ó, 10. 3 vezes por 10. Grama em quilograma. 1 quilograma tem 1.000 gramas. Vamos ver, ó. 10 vezes 10 vezes 10, 1.000 gramas. Ó. 10 vezes 10, 100 vezes 10, 1.000. Então, quando eu quero transformar do menor para o maior, eu divido. E do maior para o menor, eu multiplico. Menor para maior, do miligrama para quilograma, multiplica por 10. Ó. Centigrama 10, decigrama 10, grama 10, 10, até chegar em quilograma. E se eu quero transformar ao contrário, eu multiplico. Muito bem. Também eu posso converter unidades de volume. Quilolitro. 1 quilolitro, 1.000 litros.
Hectolitro, a mesma coisa, ó. Hectograma, hectolitro, hectometro. Certo? Hectolitro é 100 litros. Decalitro, 10 litros. Aí vem o litro. Aí a 10ª parte do litro, decilitro. Pega um litro e divide em 10 partes, a 10ª parte do litro é o decilitro. Centilitro é a 100ª parte do litro e mililitro é a 1000ª parte do litro. Mili, 1000, cento, 100, desce 10. 10ª parte. Certo? Então a mesma coisa. O que eu faço? De massa para quilograma. 1 quilograma de massa é a capacidade de 1 litro, certo? E 1 litro é a capacidade de 1 decímetro, ó, dm, certo? 1 decímetro cúbico. Beleza? Cúbico, metro cúbico. Fechou? Então é bem fácil, é a mesma coisa, é um padrão. Ó. Muito bem, para frente. Aí vem as questões de temperatura. As questões de temperatura, nós vamos usar uma equivalência, como equivaler temperaturas. Como eu posso transformar uma temperatura de grau Celsius em grau Fahrenheit? Eu quero transformar Celsius em Fahrenheit, eu quero transformar Fahrenheit em Kelvin. Como é que faz para equivaler essas temperaturas? A gente usa uma fórmula, ó, temperatura em grau Celsius sobre 5 igual a temperatura Fahrenheit menos 32 sobre 9, igual a temperatura Kelvin menos 273 sobre 5. Muito bem, se eu quero, por exemplo, utilizar a equação de transformação para encontrar 45 graus na escala Fahrenheit, ó, 45 graus na escala Fahrenheit, quero transformar em graus Celsius. Então eu vou usar as duas fórmulas que eu quero, ó, a Fahrenheit e a Celsius. Então vamos pegar aqui, ó, a TC, que é a temperatura Celsius, que eu quero saber, sobre 5, igual 45 graus Fahrenheit menos 32 sobre 9. Certo? Veja que eu substituí o TF ali, que eu já tenho a temperatura TF, está aqui ela. Certo? No caso aqui está em graus Celsius, estou fazendo ao contrário. Beleza? Então, se eu tenho a TF e eu quero saber a TF de 45 graus Celsius, a gente faz assim, ó. O grau Celsius está aqui, ó, 45 graus Celsius. Então é essa aqui. Aí eu vou substituir aqui, ó, temperatura Fahrenheit, vou substituir a Celsius agora, ó, que é ali do exercício da TV. Certo? Tá aqui, ó, o exercício do PowerPoint, ó. 45 graus em Fahrenheit. Quero transformar Celsius em Fahrenheit. Então eu tenho a temperatura Celsius de 45 graus, certo? Temperatura Fahrenheit menos 32 sobre 9. Quero transformar isso nisso. Então essa é a incógnita que eu não sei, ó. É o grau Fahrenheit. Vamos olhar. Então nesse caso, o que a gente faz? Vamos dividir 45 por 5. Dá 9. Igual temperatura Fahrenheit menos 32 sobre 9. Passa o 9 para cá, ó. 9 vezes 9, 81 igual temperatura Fahrenheit menos 32. Passa 32, está lá diminuindo para cá, somando. Temperatura Fahrenheit igual 81 mais 32. Estava diminuindo, passa somando. Temperatura grau Fahrenheit igual 81 menos 32 dá 113 grau Fahrenheit. Certo? 113. Então tá aqui, vamos ver de novo agora aqui na tela, ó. Celsius, veja que eu substituí pelo 45 ali na próxima fórmula, ó. Multipliquei, 9 vezes 9, 81, TF menos 32 que estava em cima, o 9 veio para cá. E aí o TF, 81 mais 32, 113. A resposta, a temperatura de 45 graus Celsius equivale a 113 graus Fahrenheit. Facinho. Pode avançar? Vamos para frente. E terminamos a aula. Grande abraço. Até a próxima.